Já pensou em ter uma loja virtual pronta para começar a ganhar dinheiro agora mesmo? Com a New Connect, esta oportunidade é real. Nossa loja virtual está disponível para você sem nenhum investimento inicial. E sabe o que é melhor? Você pode ganhar até 20% de lucro indicando nossos incríveis produtos. Imagine não precisar pedir dinheiro emprestado para ninguém, mas sim começar a divulgar os nossos produtos e em pouco tempo conquistar uma renda extra de R$300 a R$800 por mês. As possibilidades são reais e a New Connect está aqui para te apoiar. Agora é a sua vez. Clique no link abaixo para começar hoje mesmo e transforme seu tempo livre em oportunidades de renda extra. Vem aí a 14ª edição do Leader Day New Connect Cosméticos em São José dos Campos. Prepare-se para um evento transformador no dia 15 de março. Pois a cidade de São José dos Campos, em São Paulo, será palco da 14ª edição do Leader Day da New Connect Cosméticos, um encontro imperdível para líderes e empreendedores. Local: Hotel Dan Inn, em São José dos Campos. O mundo precisa da sua visão e do seu talento. Junte-se a nós para um dia de aprendizado, inspiração e muitas oportunidades. Não perca essa chance de dar um passo à frente na sua jornada de sucesso. Olá, hoje eu tô aqui para te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar no Leader Day? Pois é, o Leader Day é um treinamento que a New Connect fornece. Pois é, vá para o Leader Day e aprenda o que eu aprendi. Feito é melhor que perfeito. Você não precisa fazer nada de forma relaxada, mas deixar de fazer porque acha que não chegou na perfeição que você queria. Feito é melhor que perfeito. Fala galera, iniciamos aqui agora o Newcast mais bonito do Brasil e hoje o assunto é de grande valia. Então eu peço a ajuda de todos vocês que peguem o link e mande a nível mundial, porque o assunto tratado aqui hoje será de extrema importância: saúde, com o nosso doutor Arthur Rios. E eu peço a todos vocês, dispare o link e ajude outras pessoas a ter uma saúde completa. É isso aí, então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Newcast. E no episódio de hoje nós vamos explorar o tema O Poder da Naturopatia. Como a medicina natural pode reequilibrar sua saúde em 6 pilares. E para isso, nós temos o prazer de receber aqui o naturopata Arthur Rios, formado pelo Instituto Nacional de Naturopatia do Rio Grande do Sul. Além disso, ele é pesquisador e estudioso das curas naturais desde o ano de 2012 e é também o proprietário da PIGE Produtos Naturais. Arthur transforma vidas através dos tratamentos naturais que reconectam a saúde às suas raízes na natureza. Então, se prepare para uma conversa inspiradora e seja muito bem-vindo, Dr. Arthur Rios. Eu que agradeço pelo convite, é uma grande oportunidade, sempre poder compartilhar um pouquinho que a gente sabe sobre saúde, aprender também, porque esse é um momento de aprendizagem, né? E a gente vai falar do nosso bem físico mais precioso que temos aqui, que é a nossa saúde. Bem como o Cleiton falou, não tem preço, né? E é isso aí, eu espero que seja um momento agradável e eu possa compartilhar um pouquinho com vocês. Ah, tenho certeza. Doutor Arthur, fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Como foi que você escolheu a naturopatia? Foi bem interessante que eu sempre gostei, desde criança,
brincadeiras que envolvia atividade física, exercício físico, né? Sempre tive bicicleta, gostei de jogava muita bola. Enfim, eu sempre já tive um estilo de vida mais ativo. Sempre gostei de alimentos mais, assim, naturais. Só que em 2012, no comecinho de 2012, meu filho passou por um desafio que ele teve bronquiolite. Até então eu não havia falado, eu escutava falar de bronquite, mas não de bronquiolite, sabe? Uhum. E ele precisou ficar internado com alguns meses de vida, eu fiquei bem preocupado, a oxigenação caía, e aí eu comecei a estudar por conta própria o que poderia, de forma natural, ajudar a fortalecer o pulmão dele, essa questão de bronquiolite. E, por incrível que pareça, eu só encontrei o assunto sobre água de qualidade. E aí eu fiquei encafifado, falei, não é possível, a água já toma, a gente já toma. Aí eu fui descobrir que a água não é qualquer água, e tem várias qualidades, a água ela tem características que vai muito mais além daquilo que a gente aprende na escola. E aí eu comecei a aprofundar no assunto de água, e o assunto de água me puxou para outros assuntos, no estilo de vida, alimentação, até que eu me deparei com um anúncio, um post, né, falando sobre a naturopatia. Fui pesquisar e vi que tinha a minha cara e resolvi fazer a faculdade e sou formado aí. Que legal. Desmistifica pra gente o que é a naturopatia. Porque tem muita gente, o nome, algo que seja natural. Mas o que é de fato essa ciência? Conta pra gente. Eu sempre digo que o ideal seria o nome ser naturologia. Porque logia é o estudo e natura, né, da natureza. Patia está mais ligada à doença. Então, naturopatia não bate muito, porque é a doença da natureza, né? Mas, enfim, é um nome que foi estabelecido. Na verdade, esse nome naturopatia, essa profissão, era a única medicina antes da gente passar por uma atualização, vamos dizer assim, com os medicamentos. Antes dos medicamentos, eu estou falando aí de 100 e poucos anos atrás, talvez, não existia outra medicina, existia apenas a naturopatia. Então, a naturopatia é a medicina natural, é a medicina que recorre à natureza através do estilo de vida, uma alimentação correta, para a gente voltar a ter o equilíbrio, né? Para a gente ter saúde realmente. Maravilha. Bora lá. Como ela se difere da medicina tradicional, doutor? Vamos lá, a medicina tradicional ela é baseada também em evidências, assim como a naturopatia, por isso que ela tem, a naturopatia hoje, ela está dentro do MEC, foi entre aspas, empacotado esse conhecimento, aprovado pelo MEC, né? Mas qual que é a diferença? Vamos dizer aí, a naturopatia, ela busca fortalecer a saúde, o sistema imune da pessoa, para que a própria saúde da pessoa combata as doenças. E também recorre à fitoterapia e a outras terapias para reequilibrar caso a pessoa se encontre doente. Já a medicina tradicional de hoje, ela é baseada em silenciar a doença através dos medicamentos, começando pelos sintomas, né? Quando você toma um remédio, você não pensa que o nosso sistema imune é igual a um exército. Quando você toma um remédio, é como se você falasse para o sistema imune, olha, não precisa batalhar não contra esse inimigo, deixa que eu faço isso por você. Só que aí os soldados ficam mais sem treino, preguiçosos. Já a naturopatia, ela vai municiar os soldados, vai treinar os soldados, fazer com que eles façam exercício para ficar mais fortes, para poder aprender a combater a doença. Top, que incrível. Eu quero ir logo no profundo, pode ir no profundo. Vamos lá. Um tempo atrás eu conversei com um rapaz dentro do carro. Ele tava vindo para um projeto nosso aqui. E eu bati um papo com ele e eu achei um negócio, cara, fora da curva. Porque a gente tava conversando e ele falou assim, Cleiton, cara, eu era doente. Eu andava de muleta, eu não conseguia andar do quarto até a cozinha. E eu era um cara obeso, era um cara assim assado, e ele falou que começou a estudar produtos naturais, cara. Ele começou a estudar mais ou menos na pegada do senhor. Ele não estudou, não fez a faculdade, mas ele começou a estudar para ter uma vida melhor. E esse cara falou que com produtos naturais, parece até mentira, cara,
Ele não tomou remédio, não tomou nada. Ele falou com produtos naturais. Hoje eu tô curado. Eu corro não sei quantos km e não sei o que. Lá em casa não entra sorvete. Meu filho toma sorvete uma vez no ano e toma um sorvetinho só e acabou. Lá em casa é tudo natural. Não uso micro-ondas, não sei o que, não sei o que. Começou a falar. Eu falei, cara, porque às vezes a gente sente dores no corpo. Muitas dores, né? Aí vem açúcar. Tudo isso a gente... o pessoal fala, é ruim, faz mal e tal, mas a maioria do ser humano não liga. Vai e toma, né? Toma, come, entendeu? É poucos que se cuidam assim. É mais quando o cara começa a fazer um exercício, um esporte, uma academia, aí ele começa... Porque você vê que a academia, ela começa a colocar a vida do cara em ordem, né? Porque ele começa a fazer, ainda que ele come errado e tal, daqui a pouco ele começa a fazer, começa a ver alguma coisinha, ele... Cara... Vou comer certo. Como é que come? O que é proteína? O que é isso? O que é aquilo? E tal. Então ele começa a se organizar. Então eu queria saber disso. É real mesmo? Porque ele falou pra mim, cara, hoje eu corro... Não sei... E ele tava bem mesmo. Entrou dentro do carro bem. Ele falou, eu corro não sei quantos km e não sinto nada. Dou em nada. Nem eu, nem minha esposa, nem meus filhos. Não, é tão verdade que tem um negócio interessante que você falou, Cleiton, que é assim. Tem um livro chamado O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Ele parece uma bíblia, tão grosso que é o livro. E ele fala que hábitos mestres desencadeiam outros hábitos. Olha só, academia, exercício físico, é um hábito mestre. E os hábitos que vão ser desencadeados através desse hábito mestre é a pessoa beber mais água, começar a se alimentar melhor, procurar dormir melhor, né? Então é muito verdade. Por que parece mentira? Olha que louco isso. Parece até mentira, você falou isso aí, né? Sim. Por que parece mentira? Nós temos a estrutura fisiológica, nosso corpo, as articulações, os ossos, tecidos, os mesmos que eu vou pegar aí da família de Noé para cá. De Noé para cá, eu estou falando de milhares de anos para trás aí. A gente não mudou nada a nossa fisiologia. Só que o estilo de vida, meu amigo, não tem mais nada a ver. Mudou com força. E aí, completamente, é você pegar um carro de estocar, aqueles carros de corrida que são rebaixados para andar em asfaltos perfeitinho e colocar esse carro para andar numa estrada de terra, cheio de buraco. Ele vai durar poucos minutos, né? Ele vai começar a bater a suspensão. E se andar, né, doutor? Porque às vezes vai se andar. O que eu quero dizer com isso? Nós fomos projetados para viver de uma maneira que hoje nós vivemos completamente diferente. Então a doença é cada vez mais comum. E aí quando uma pessoa começa a buscar meios naturais, ou seja, voltar às raízes dos bons costumes, ela começa a desfrutar de uma saúde que ela começa a falar, olha, eu sentia isso, sentia aquilo, e hoje eu não sinto mais nada. E aí parece até mentira. E se o senhor for ver, nos tempos de Noé ali, nos tempos de Jesus, se vivia 200 anos, cara. 300 pega aí, anos. Verdade, né? Matusalém mesmo bateu o recorde. Primeiro que a gente foi feito para viver eternamente. Depois aconteceu a queda, né? Os anos foram caindo ali, a reduzir. Abreviando, né? Foram abreviando. Mas hoje, vamos falar assim, atualização bíblica, né? Sim. Que o homem para viver, a vida do homem consiste em 70 ou 80 anos, e aquele que passa disso acrescenta só cansaço, enfado. Né? Então vamos pensar aqui que nós fomos projetados para viver plenamente até os 80 anos. Depois disso a gente começa a ficar cansado, começa a ficar mais debilitado. Qual que é a ideia, o certo, o ideal? É a gente viver até os 80 anos sem precisar de nenhum medicamento, com saúde plena. E assim como a lâmpada incandescente, os jovens não sabem o que é lâmpada incandescente não mais. Sabe. A lâmpada incandescente é aquela que tinha um filamento, passava uma resistência e ela encandecia, igual o fogo, né? Sim. A nossa vida tem que ser assim. A lâmpada incandescente, ela, do momento que ela sai da fábrica até o último segundo que ela está brilhando, ela não apresenta variação nenhuma. Quando ela vai apagar, ela simplesmente apaga e acabou. Sem ficar capengando, sofrendo com a de LED capenga, né? A de LED capenga. Exatamente. Cara, é muito importante isso, porque é um hábito difícil, pô.
eu vou falar pro senhor, é difícil você comer bem, comer direito, beber água. Eu sou um cara mesmo que eu não bebo água, cara. Tô bebendo agora, que eu voltei a treinar e tô bebendo água virado na bexiga. Tô Mas, ó, bebendo 2, 3 litros de água aí, tô com força. Mas às vezes eu ficava um dia todinho sem tomar água. Deus te O livre dia disso. todinho, sem tomar água. Então são coisas que muitas pessoas fazem, não é só eu, não sou Aham. restrito, mas alimentação ruim, não tomar água, refrigerante eu cortei agora, refrigerante, tudo coisas que a gente, faz mal, mas rapaz, a gente tá tomando, não tá dando nada, porque o ser humano ele só para na hora que dá o problema, né? Sim. É igual o carro, né? A maioria das pessoas consertam o carro quando tá com problema, mas não faz manutenção preventiva, né? A nossa manutenção preventiva seriam esses 6 pilares, doutor? Olha, de onde eu tirei essa ideia de 6 pilares? Sim. Primeiro, depois de estudar muito, todos os dias eu estudo. Então eu tenho aí, vai fazer 13 anos que eu sempre estou estudando, somado com a faculdade, alguns cursos de especializações que eu fiz. E o que eu pude perceber? Há um tempo atrás eu achava complexo explicar o que é um estilo de vida, eu enxergava muitos pontos. Mas eu pensei comigo, eu preciso resumir isso ao máximo. Se eu conseguir chegar em 1 ou 2 pontos, vai ser o ideal. Mas o que mais eu consegui simplificar foi chegar nesses 6 pilares. Uhum. Porque eles estão ligados também nessa questão de hábitos mestres. Então, de repente, se você tem um pilar, por exemplo, eu vou falar dos 6 aqui, tem mais, Sim. tem outras questões, mas eles vão cuidar dos demais. Uhum. É como se você tivesse uma casa e você fosse sustentar o telhado da casa com esses 6 pilares. Eles precisam estar bem estabelecidos. Que aí o restante é mais de adorno, é uma parede que vai preencher os vãos dos pilares, aí começa a detalhes que não vão abalar a estrutura, isso quer dizer. Então, esses 6 pilares, já quer que entre nos 6 pilares, já? Bora. Então, vamos lá. Esses 6 pilares é interessante assim, pensa que essa casa, esse telhado, é nosso corpo. Se você tirar um pilar, ficar com 5 pelo menos, ficar com apenas 5, o telhado ele não vai cair. Mas aqueles pilares vizinhos que foi retirado eles vão se sobrecarregar. E de repente o telhado pode dar uma empenada, enfim. Vamos usar essas analogias aí. O ideal é ter os 6. Eu sempre começo com o primeiro pilar com exercício físico. Uhum. Demais pilares vão ser puxados, vamos dizer assim. Sim. O exercício físico tem diferença. Vocês sabem a diferença da atividade física e exercício físico? Eu não. Sabe, Cleiton? Atividade física e exercício físico. Eu vou arriscar aqui, né? Atividade física seria aquilo que um idoso vai fazer uma caminhada ali na praça. Então ele tá ali andando ali, mas não tem muito esforço. O exercício físico você já faz um esforço maior. E aí você vai pôr carga, você vai fazer de forma correta, precisa fazer de forma correta. Seria isso? É praticamente isso. É interessante que para o idoso, arrasou. aquele exercício físico, aquela caminhada para o idoso, pode ser que ele esteja atingindo o seu limite. Então é um exercício físico. Tá. A diferença do exercício físico para atividade física, atividade é assim, eu vou à padaria, por exemplo. Depois vou ao mercado e depois eu venho para casa a pé, exemplo, né? A pé. Essa é a atividade física. Eu estou sem meta de tempo, de esforço, estou tranquilo. Agora, de repente, eu falo, olha, eu vou passar na padaria, do supermercado, depois vou ao supermercado, depois eu vou voltar para casa e tudo isso em menos de 1 hora. Num passo intensivo de tal, sabe assim? É uma atividade, o exercício físico é uma atividade física que exige metas de tempo, de alcançar objetivos. Então, a musculação não é uma atividade física. Você está ali buscando um objetivo, né? Agora, se você sempre está em casa, você precisa agachar, por exemplo, para pegar alguma coisa no armário embaixo. Aquele ali você fez um agachamento, mas é uma atividade física, não é um exercício físico. Então, o exercício físico é o primeiro pilar que eu falo, porque é uma atividade assistida, com um objetivo, que te eleva de níveis a cada X tempo, né? É o primeiro pilar. Eu sempre indico para a pessoa, se puder, procurar um professor, né, um profissional da educação física, para
direcionar para melhor atividade aí, para a pessoa, dentro dos limites da pessoa. O segundo pilar seria um que puxa o outro, né? Quem faz atividade física sente sede. Você mesmo falou, Cleiton, que você está bebendo mais água agora, está indo para academia, você sente mais sede. Né? Falar da hidratação, rapaz, nosso corpo é 70% água. Né? Então, quando eu falo de hidratação, de água, cada pilar desse é impressionante. Daria um podcast, daria um newcast aí. Legal. Porque é muito vasto, cada pilar desse é muito vasto. Liga conexões dentro do nosso organismo que a gente fica impressionado. O que a água faz, né? Quem não se hidrata direito, não adianta nem suplementar, por exemplo. Às vezes a pessoa pode até jogar dinheiro fora com um suplemento de alta qualidade, mas ela não se hidrata. É a água que leva os nutrientes para as células, né? Então, o segundo pilar seria a hidratação. Tem detalhes desses pilares, Lúcia, né? Isso. Que seria interessante a gente até falar, mas aí vocês podem me parar, podem me perguntar. Fica à vontade, doutor. Ô, doutor, porque, assim, pode falar. Desculpa. Falando da água, só pra gente desmistificar isso daí. Eu fui no doutor um tempo atrás aí, e eu tava meio que acordando à noite e tal, não tava dormindo legal. E aí acordava pra ir no banheiro e tal, e eu tava já fazendo exercício, tomando muita água, e ele falou pra mim, você tá tomando muita água, você tem que diminuir na água. E nós sabemos que é o contrário, né? Inclusive quem toma... Sim. Pode falar, Inclusive quem toma muita água, que nem eu tava tomando muita água, às vezes você vai urinar, a urina sai da cor da água, cara. Branquinho, isso é bom, é ruim, tem que ter uma média disso ou vai com força? Não, vai com força. Assim, existe uma quantidade ideal que gira em torno, não é um cálculo exato, mas você pode fazer o seu peso vezes 35. Você já vai ter uma boa quantidade de água por dia. Para cada modalidade de exercício físico que você faz, por exemplo, eu faço musculação, uma caminhada ou ciclismo, para cada modalidade, o ideal é acrescentar 20%. Do total. Então, se a pessoa pesa, exemplo, 70 vezes 35, vai dar ali 2,1 litros, acredito, se eu não estiver enganado. 2 litros, 450. Uma pessoa de 70 quilos. 90 quilos vai dar 3 litros. Então, tem um detalhe aí. Se esses 90 quilos for de músculo. Porque o que acontece? Tem pessoas que estão bem acima do peso, que aí esse cálculo ele não dobraria, então. Ele não se aplica exatamente no cálculo dos 35 vezes o peso. Tá. Pessoa que pesa, por exemplo, 130 quilos, ela não vai dar conta de tomar a quantidade de água. Porque essa quantidade de água ela está sendo considerada para os tecidos que não são de gordura. Principalmente aí músculo, cartilagem, ossos, né? E vai embora. O ideal não seria considerar o peso da gordura. Mas todo ser humano tem gordura, normal, Sim. Natural isso, benéfico, inclusive. Então é feito um cálculo médio, por isso que é médio. Mas cada caso é um caso. 35 vezes seu peso, você vai ter uma quantidade interessante de água por dia. Agora, existe a quantidade, a qualidade e o momento certo, realmente, para tomar água. A quantidade é essa. A qualidade, o ideal seria a água que Noé tomava. Olha. Essa água não tinha cloro, não tinha flúor, não tinha químicos, ela não tinha esgoto, né? Era uma água pura. Todo mundo pode tem acesso a uma água dessa, uma fonte natural? Não. Então aí a gente precisa priorizar algumas questões na vida e investir em bons filtros, que pelo menos deixe a água mais próxima a isso. Então essa é a qualidade. E o momento certo de beber água, ela não pode atrapalhar outros pilares da saúde, realmente. O sono é um deles. Se você beber meio litro ou mais de água logo antes de deitar para dormir, você vai precisar acordar de madrugada e vai atrapalhar o seu bom sono. Se você beber água logo antes de almoçar ou jantar, por exemplo, refeições mais densas, ela certamente vai atrapalhar a digestão, porque a gente tem um ácido no estômago, o ácido clorídrico, e aí você bebe água ou suco, eu estou falando de água
porque eu sempre penso na água, eu nem penso no suco ou no refrigerante. Mas aí você vai diluir esse ácido, enfraquecendo ele para poder digerir. Aí logo você pode ter má digestão, porque está tomando água no momento errado. Então percebe que tem um momento certo, para você beber água. O ideal, por exemplo, é algo que eu pratico todos os dias, pelo menos meio litro em jejum. Espero pelo menos uma meia hora quando eu tomo café. Essas informações sobre hidratação, sobre esse segundo pilar, vamos dizer aí, já basta para a gente ter muitos benefícios na saúde. Doutor, falou aí a respeito da qualidade da água. Aquele filtro de barro antigo, a gente pode considerar que ele melhora a qualidade da água? Melhora muito, dependendo da vela que você usa nele. Uhum. Por exemplo, o elemento filtrante que é o que manda. O filtro de barro, ele vai deixar a água fresquinha, né? Apenas. O que manda é o elemento filtrante, que são as velas. E o que eu sempre indico, inclusive, nas consultas? As velas precisam ter prata coloidal, que são íons de prata, em forma de coloide, que é suficiente para combater bactérias, organismos ali microscópicos, consegue neutralizá-los, matá-los. E ela precisa também ter carvão ativado. O carvão ativado ele é muito poderoso para atrair toxinas, como cloro, flúor e outros que a concessionária que trata da água acrescenta, né, para purificar, vamos dizer assim, a água. E a vela em si, ela é de cerâmica, microporosa, e ela dá conta de filtrar partículas sólidas. Com essas informações, você já vai ter uma boa qualidade de água na sua casa. Doutor, essas águas de garrafa? Era isso que eu ia perguntar. Se todas elas são tomáveis. Porque a gente vai precisar saber, né? Qual é a melhor. Então, a gente primeiro tem que confiar na fonte. É muito interessante essa água, maravilhosa. Se a fonte passar por testes para saber da pureza, se não tem contaminações e tal. Só que essa água ela é perfeita até invasar na garrafa. Uma vez que invasa na garrafa, deixa eu desligar um alarme. Pronto. Uma vez que invasa na garrafa, aquele plástico, na hora do transporte, recebe a luz solar ou o calor a partir de 40 graus, mais ou menos, dentro do caminhão, né, enfim. E aí o plástico, como vem do petróleo, ele começa a liberar toxinas para a água. Essa toxina, uma das mais conhecidas, é o tal do BPA. Uhum. Hoje você encontra garrafinhas que está lá assim, BPA free, é livre de BPA, que é bisfenol A, uma química que vem do petróleo. Qual que é o problema dessa química? Quando entra para dentro do nosso organismo, a primeira coisa que o organismo faz é identificar aquela molécula. Se é um invasor, se é um inimigo. O exército lá, o sistema imune, ele vai olhar. Quando ele percebe que aquela molécula ela é bem parecida, ou muito parecida, ou bem parecida com moléculas do nosso corpo, ele não elimina. Ele vai utilizá-la. E essa molécula do plástico, bisfenol A, ela se comporta, se parece com estrogênio. Eita. Aí a pessoa começa a ter excesso de estrogênio no organismo. E a parte hormonal do nosso corpo é complicada. É igual esses relógios de ponteiro aqui. Ó. Uhum. Você mexe em uma engrenagem e todas as engrenagens vão sofrer essa mudança, essa mexida. Então você tem excesso de estrogênio, você pode ter queda de testosterona, pode ter queda de progesterona, e assim vai. Então não é indicado. Eu não indico, não. E uma vez eu vi até um cara falando que você compra ela ali, tá na geladeira, mas quando você deixa no carro, piora a situação. Porque vai soltando a química. Mas solta com mais excelência ainda, né? Diante dos hormônios que o doutor falou aí, então é pior para a mulher do que para o homem? A mulher é terrível. E para o homem, porque ela vai ter problema, pode dar problema na tireoide, principalmente nas glândulas, tireoide, mama e até ovários, pâncreas também, pode dar problemas nessas glândulas. E para o homem, o estrogênio é meio que, vamos dizer assim, se ele tivesse um foco para atrapalhar, seria a testosterona. Esse que é o problema. Olha só. Doutor, esses dias eu fui na padaria de uma prima minha e eu tomei água na latinha, cara. Eu nunca tinha visto. Você já viu? Já. Rapaz. Negócio agora bonito. Tem água mineral na lata. Na lata. Nem lata de refrigerante. Seria a mesma coisa ou o senhor não tem essa? A lata de alumínio. Isso. Alumínio. A mesma do o alumínio.
Tá, o alumínio é outro problema. Ixi. Porra. Então O vamos alumínio pegar lá na é- bica mesmo, não tem jeito. Não adianta. O alumínio ele é problemático para a questão cerebral. Ele está ligado com Alzheimer e Parkinson. Meu Só Deus. que é lógico, Cleito. Você tomou uma vez, não vai causar problema, Não, sim, né? corriqueiro, né? Você tá fazendo toda hora ali, Isso. aí é um problema que vai gerar lá na frente. É que nem eu tava falando aqui de açúcar, dessas coisas Sim. aí, muito sal. Às vezes vai te dar um problema agora, mas é quando a idade vai chegando, né? E esse é o grande Exatamente. Quando é pontual, ou seja, é agudo, né, que a gente fala, não é crônico, é agudo, você está com o seu carro, a gente está com o meu carro aqui tem Sim. 42 anos, vamos pensar assim. Sim. E aí ele já não é mais um carro zero. Ele tem que estar com a manutenção em dia. Beleza, eu estou com a manutenção em dia, então eu ando com ele na velocidade correta, eu respeito quando tem buraco, lombada, vai trazendo essa analogia para o nosso corpo. E aí, de repente, eu estou sozinho na pista, eu tenho uma pista legal ali, eu vou entrar um pouquinho melhor, eu vou tentar dar um cavalinho de pau, eu vou fazer uma gracinha. Não vai quebrar meu carro, entende? Porque ele está com a manutenção em dia. Agora, se todo dia eu bater nesse carro, né, cavalinho de pau todo dia, Entrou na e curva, buraco, aí não vai aguentar, não há carro que aguenta. Até o zero, em pouco tempo, estraga. Entrou na curva, capota, doutor. Entendeu? É isso. A gente falou do pilar do exercício físico, da hidratação. E quais são os outros, doutor? Vamos lá, a gente tem que correr, senão o tempo voa, né? Rapaz, tô vendo que vai dar uns 3 podcasts aqui, hein? Então, rapaz, se quiser, a gente fala de 3 agora. Claro, podemos. Pode ser. O terceiro, os outros pilares que descendem do exercício físico, né? Quem faz exercício físico sente sede, hidratação e sente fome. Aí entra na alimentação. Ótimo. A alimentação é um dos mais complexos. Doutor, desculpa. Esse daria um podcast fácil. Desculpa, doutor, vamos voltar. Rebobinar um pouquinho. E a água de galão? É a mesma da mineral. É o a mesmo mesma plástico? coisa da mineral. É o mesmo plástico. Voltaria a mesma situação. É o mesmo BP. Mesma Caramba. situação. Infelizmente. É a mesma coisa. Ai, ai. Né? A alimentação é o terceiro pilar, então. Bora. Vamos lá. A alimentação, qual que é a alimentação ideal para o ser humano? Eu vou continuar falando de Noé, pode ser? Pode? Não sei se vocês têm acesso, quem está em casa, está ouvindo aí. Depois pode abrir em Gênesis capítulo 9, versículo 3. Boa. Essa é a alimentação correta para gente. Quem não E eu quer- arrisco em dizer, eu vou ser até aventureiro em dizer algo aqui. Quem praticar esses 6 pilares, em especial essa alimentação, nem da naturopatia vai precisar. Olha. Não vai Júnior, precisar achou o versículo? Gênesis capítulo 9, 3, né? versículo 3. Deus fez uma atualização. A arca tinha acabado de encalhar, todos desceram, ele estava recomeçando. E aí o Senhor chegou para Noé e falou: Noé, vou fazer uma atualização aqui na alimentação. E aí ele passou a alimentação ideal para o ser humano. Qual é essa alimentação que mais se aproxima dos nossos dias? Vocês podem pesquisar também por dieta do Mediterrâneo. Olha lá. Ó. Esse versículo, ele define uma coisa. Que a gente deve comprar alimento na feira. É bicho e planta. É só isso que a gente deve comer. Bicho e planta. Carne e vegetais. Olha só. Eita Deus. É Isso, isso. doutor? É simples, não é? É simples. Mas não é fácil. É simples falando. Eu costumo dizer assim, a diferença de simples e fácil, porque a gente pode confundir. Você tem 2 prédios muito altos e você passa um cabo de aço de um para o outro. E eu falo para você assim, Lúcia, é simples você passar de um prédio para o outro. Você vai apenas colocar um pé na frente do outro e manter o equilíbrio. Vamos dizer assim, né? Sim. Você vai só colocar um pé na frente do outro e você vai manter o equilíbrio e você vai passar de um prédio para o outro andando em cima desse cabo de aço, se equilibrando. É simples, mas não é fácil, concorda? Concordo.
Então é Concordo isso. muito. É simples seguir essa dieta, mas não é fácil, porque, Cleito, você estava falando, né? A oferta que a gente tem de alimentos, que é para trazer mais prazer, é covarde, chega a ser covardia. Doutor, Foi A até gente tem ali... pão de Pode queijo falar. é uma coisa, né? Pão de queijo é uma dessas Você gosta, né, tentações. Luciano? Oh, meu Deus. Você gosta de pão de Mas, queijo? ó, o pão de queijo, se ele não tiver glúten, já é uma excelente opção. Se você cuidar da quantidade, lógico. Uhum. Né? Agora, o problema são os embalados. É tudo que é processado, embalado, que tem corante, aromatizante, estabilizante. Isso aí é tudo veneno. A dieta do doutor é livre de tudo isso? Ó, eu botando o doutor 100% na saia justa, não. hein? Não, 100% não. Eu preciso ser sincero, verdadeiro. Eu como lanche, esses lanches mais artesanais, por exemplo. Aquele do M amarelo da placa vermelha eu não como, não. Aham. Agora, esses lanches mais artesanais, assim, eu como sim. Eu como uma quantidade mínima de pão que tem glúten. Eu como, mesmo tendo doença autoimune, uma coisa que eu não falei. Eu tenho doença autoimune. Psoríase, dermatite, se eu der bobeira, ela aparece. Então, eu tenho que cuidar dessa questão. Intestinal. Mas eu como sim. Algum chocolate, algum docinho, alguma coisa assim. Tem algumas coisas que eu bani da minha vida, que foi o refrigerante, esses biscoitos recheados, óleo de soja, milho, girassol, canola, margarina, o sal simples. Tem muitas coisas que eu não faço uso nunca mais, mas Doutor- outras eu acabo comendo, sim. O doutor falou aí sobre a canola. O meu filho ficou obeso, né? Com 10 anos de idade, ele tinha 69 quilos. Né? Então, na ocasião, eu até parei de trabalhar para poder estar cuidando disso. Levamos ao nutricionista. E eu me lembro que uma das coisas que a nutricionista recomendou na ocasião foi que a gente cozinhasse para ele com óleo de canola ou o óleo de milho. Depois de isso Vinícius tinha 10 anos em 2011. Depois a gente viu que, né, é melhor usar o de soja do que esses. Mas, doutor, conta pra gente por quê? Faz tempo isso? 2011. Mas Faz assim, tempo. meu filho é nutricionista hoje por causa do terror nutricional que ele sofreu lá atrás. Então, ele se Sim. tornou nutricionista porque, assim, a recomendação era só arroz integral. Ele não podia comer outro arroz, então era o arroz integral. Ele tinha que tomar só o iogurte natural com um cereal específico da época, era da marca Nestlé, que era integral também, horrível, chamado Nesfit. E, enfim, só podia, o adoçante era só o stevia. E tinha umas coisas ali e ele percebeu, foi crescendo, né? E percebeu que dava para fazer tudo aquilo, emagrecer com saúde e sem passar por todo aquele terror, né? Então... Sim, perfeito. A questão eu costumo dizer assim, falando de terror nutricional, né? Terrorismo nutricional. A gente tem que levar sempre em consideração que a diferença do veneno e do remédio está na quantidade e na constância. Tem pessoas que se tiram a própria vida tomando remédio. Aquele mesmo remédio que era para ajudar a tratar alguma doença. Se a pessoa faz uso pouquinho só do óleo de soja, de milho, girassol, canola, margarina, bem pouco. E esse pouco é relativo varia de pessoa para pessoa, tem que fazer uma análise do dia a dia dela, da rotina alimentar. Não vai causar problema. Agora, qual é o problema desses óleos? Vou falar do produto, não das pessoas. Sim. A soja, o milho, vou começar desses dois. A soja e milho, eles são transgênicos. Uhum. E não tem estudo ainda trazendo segurança para o consumo de alimentos transgênicos, até hoje. Pensa num alimento que foi mudado geneticamente. O nosso corpo ele vai interpretar aquilo de uma maneira que ainda a gente não sabe bem a longo prazo. Depois, o outro problema, aí eu incluo girassol e canola, é que esses óleos recebem hidrogenação parcial. É uma técnica para que eles
fiquem sempre líquidos. Pode fazer o frio que for, você pode ir no Rio Grande do Sul, lá 5 graus no inverno, que você vai comprar esses óleos, todos eles, esses 4 que eu falei. Você vai comprar esses óleos e eles vão estar líquidos. Que eles recebem essa hidrogenação parcial, para que fique assim, dure mais tempo na prateleira também. Qual que é o problema disso? Ele passa a ser uma gordura trans. Gordura trans é inimiga do coração. Aí tem vários estudos científicos para isso. Então é por isso que eu não recomendo. Canola, um detalhe, uma observação interessante, ela não é um óleo de canola, né? É óleo canola. Canola é uma sigla que significa óleo canadense de baixa acidez. É uma sigla. Esse óleo, ele vem de uma planta chamada couza, que lá atrás, esse óleo ele foi inventado, vamos dizer assim, né? Produzido para uso industrial, apenas, na indústria mesmo. E aí foram feitas algumas modificações e viu que dava para usar na culinária. Que doideira. Então é por isso que eu não recomendo essas gorduras, a não ser que torna a dizer que eu falei, né? A pessoa usa pouco, tudo bem. Né? E a margarina também, ela entra nessa questão de gordura trans. Tem uma dica, para resumir essa questão de margarina e manteiga, né? Que é bem polêmico. Uhum. Você vai para os ingredientes, para a composição, e vê lá. Quanto menos ingredientes, melhor é o alimento. É uma regra. Meu filho fala isso também. Porque você pega uma laranja, vou pegar a tabela nutricional da laranja. Ingredientes, laranja. Bom. Né? Você vai chegar na manteiga. Manteiga tem lá o creme de leite, o leite, que eles batem com sal. E às vezes algum põe ali uma cúrcuma para dar uma corzinha, acabou. Agora a margarina é uma lista. Tem BHT, tem um monte de ali que esse BHT e EDTA é um componente que é usado nos cosméticos, inclusive. Era isso que eu ia falar. O BHT é famoso para mim aqui, porque a gente usa, né, na fabricação dos cosméticos. Isso. Mas, enfim, assim, quantidade pequena não vai trazer problema, não. É sem terrorismo nutricional. A gente tem que voltar a falar isso. É isso aí. Doutor, já que a gente entrou na parte aqui da alimentação, suplementação alimentar. É importante, eu diria que desnecessária? Hoje em dia é quase que regra. Quase que regra, praticamente regra, hoje em dia. Por quê? Porque a alimentação já não dá conta mais de nos oferecer os nutrientes, né, que a gente precisa. Vou dar o exemplo do Brasil aqui, o magnésio. A gente praticamente não tem magnésio. Mas eu li na literatura que lentilha, algumas sementes, leguminosas têm magnésio. Na literatura. Em outro país pode até ter. Mas o Brasil é um país pobre em magnésio. A própria literatura já reconhece isso. Porque o magnésio é um mineral que ele se concentra próximo a vulcão. A gente tem aqui no Brasil, na verdade, na região ali do Circuito das Águas em Minas, sul de Minas, e até fizeram um estudo da geologia que tinha um vulcão antigo ali. Uhum. Então aquelas águas ali, no Circuito das Águas, que é sul de Minas, ali mais ou menos, né, tem uma água magnesiana que realmente tem uma quantidade interessante de magnésio. Mas as demais áreas do Brasil, você vai plantar o alimento, ele não vai ter magnésio suficiente, que a gente precisa diariamente, né? Então eu falo que a suplementação ela é quase que uma regra hoje em dia, por conta da alimentação fraca, mesmo a gente buscando alimentos orgânicos até, inclusive. Sim. Suplementos que o doutor fala, olha, essencial. O próprio magnésio, Uhum. a vitamina D3 sempre com K2, para otimizar o metabolismo do cálcio. Depois algumas, essas são os minerais, vitaminas, as proteínas que vêm da carne, né? A coenzima Q10 eu faço uso também, selênio, tem alguns nutrientes que eles são padrões, assim, que por exemplo, o selênio, para você ter uma quantidade interessante, você precisaria comer castanhas do Pará, não sei, 3, 4, 5 por dia. Uhum. E aí a gente acaba não comendo, a gente acaba comprando aquela que já está descascada, e aí ela oxida, ela já perde um pouco de nutriente. Você vê que é muito complicado para a gente ter os nutrientes que a gente precisa. Então, seria a suplementação, eu torno a dizer, ela praticamente se faz regra mesmo. Tem jeito. É que são detalhes, né? Você vê, tem um nutriente, mas se você deixar fora da casca ali e tal, já perde nutriente. Ele vai oxidar. É detalhes que a pessoa que não estudou, ela não vai saber, né? Não vai saber. E acha Por que exemplo, tá fazendo uma posição. Noé não tinha geladeira, não tinha despensa, né?
Ele precisava comer, ele comia comida fresca o tempo todo. Ele não comia de 3 em 3 horas. Então, olha, se a gente tentar imaginar como era a vida de Noé e a família, a gente vai ter a gente resolve muito problema já. Doutor, ômega 3 é interessante para a suplementação? O ômega 3 ele é interessante também. É mais ou menos a mesma situação da alimentação fraca. Por quê? Na cadeia dos ômegas, eu até fiz um podcast com a Glaucia esse dia na outra rádio, Sim. Falando sobre inflamação. Na cascata lá dos ômegas, a gordura, né? Ômega, que é sempre o último, tem os mais conhecidos, o 3, 6 e 9, mas tem vários. O que acontece? A alimentação antiga, na época de Noé, a alimentação do Mediterrâneo, da dieta do Mediterrâneo, ela tem pouca oferta de ômega 6 e 9. Essas gorduras, 6 e 9, principalmente o 6, ela promove uma inflamação. Mas isso não é ruim, é benéfico. Por exemplo, você entra alguma farpa na sua mão, né, alguma coisa na mão assim que precisa ser expulso, precisa inflamar para expulsar aquele corpo estranho. Se você não tiver ômega 6 no seu organismo, esse mecanismo de inflamação não vai funcionar bem. Vai deixar aberto aquele poro para entrar a bactéria e trazer consequências piores. Então tem um ômega 6 que ajuda nessa questão de inflamação. Interessante, né? O problema é que a nossa dieta hoje em dia tem muita oferta de ômega 6 através desses óleos que eu já falei, da margarina, de algumas sementes. Tem muita oferta de ômega 6. Logo, a gente tem que compensar essa quantidade de ômega 6 com o ômega 3 que traz o equilíbrio. Então é muito difícil a gente ter uma dieta com pouco ômega 6. É mais fácil a gente suplementar com ômega 3 para equilibrar. E combater essa inflamação e inúmeras doenças. Doenças coronárias, inclusive, cerebrais. Não, interessante. Doutor, quero perguntar uma outra coisa. A gente tem aqui na New um suplemento chamado New Night, né? E nele contém o triptofano, que é esse daqui até, o da pontinha. Doutor, assim, seja super sincero para poder dizer a sua visão a respeito do triptofano. Ele, de fato, é auxiliar do sono? Sem dúvida. Triptofano é um aminoácido essencial. Não é fácil encontrar, né? Ele passa a ser 5-hidroxitriptofano no nosso corpo, com as enzimas, que muda a estrutura dele dentro do nosso corpo. Só tem um problema se a pessoa estiver inflamada, intestino inflamado, uma inflamação crônica. Essa mudança do triptofano para o 5-hidroxitriptofano, ou tal de 5-HTP, pode ser que não aconteça, não funcione. E aí pode exagerar a questão de inflamação, a pessoa pode ficar um pouco mais inflamada. Mas tem que ser em cargas altas, tem que ter muito triptofano não convertido, a palavra. Mas o triptofano é um aminoácido essencial, ele vai atuar na produção de serotonina, trazer um bem-estar, relaxamento, e sem dúvida ele atua diretamente na qualidade do sono, sim. Maravilha, importantíssimo o doutor ter falado a respeito disso, porque esse é um dos males, né? Pelo menos aqui, né? Na New, a gente ouve muita gente dizendo que está com problema no sono. É um problema só dos consultores da New Connect, dos ouvintes do Newcast, ou isso é um problema geral, doutor? É um dos pilares. Eu já ia falar dele já. A questão antes dele eu ia falar da exposição ao sol ou suplementação com vitamina D3. Porque o homem antigo, ele fazia tudo fora da onde ele morava. Ele não ficava tanto dentro de casa, né? Das cabanas, das barracas, ele não ficava tanto tempo assim. Ele ficava muito mais ao sol do que dentro de casa. Então é um pilar. Porque a vitamina D3, se deixar aqui, a gente fala bastante também. Mas quer falar do sono primeiro? Vamos, doutor, estamos com 2 minutos aqui só. Do seu horário, mas o doutor pode conduzir aí, se tiver tranquilo. Tá, é verdade. Bora. Não, então, pra gente aqui tá tudo bem, vamos continuar. Nós fica aqui até 5 horas. Não, mas realmente você me deu até um frio na barriga agora. Você falou 2 minutos, eu tenho, né? Eu tenho um compromisso meio-dia. Então, eu tô muito mais na agenda do doutor do que na minha.
Tá. Eu acertei lá o compromisso que eu vou atrasar um pouquinho, mas a minha sugestão, se quiser, a gente deixa 3 pilares para hoje e mais 3 para outro dia. Doutor, seria magnífico, assim, extraordinário, se o próximo aí a gente fizesse até ao vivo, se o senhor conseguisse fazer ao vivo com a gente, porque esse é um assunto que eu acho que nós precisamos tratar com muita veracidade, porque muitas pessoas com problema, com dificuldade e situações assim ruins, né? E como desse rapaz que eu te contei, que mudou só no natural, sem remédio, sem nada. Então tem muita gente que conseguiria mudar as suas vidas nessa situação, entendeu? E se o doutor puder falar desses outros 3 pilares com a gente numa outra ocasião, vai ser maravilhoso. Não, essa é a nossa missão. É um mundo com menos remédio possível, com menos doença, essa é a nossa missão. Então, se quiser deixar os 3 pilares seguintes aí, a gente fala mais no ao vivo também, é questão de agenda, é só a gente se acertar aí. Pronto, então. Maravilha. Doutor, para o Newcast de hoje, qual é o conselho que o senhor dá para a nossa audiência? Olha, quando se trata de estilo de vida saudável, mudanças de hábito, a gente se assusta. Eu vou comparar novamente, se me permite, com a Bíblia. Quando a gente chega e fala dos conceitos bíblicos para uma pessoa, ela às vezes não quer, porque ela tem na cabeça dela, eu vou ter que deixar de fazer isso, de fazer aquilo, minha vida tá tão divertida, eu vou ter que deixar, né? Mas o convite é parecido. É assim, você tem contato com as informações de um estilo de vida saudável, a mudança da vida, uma vida transformada, mas não precisa se preocupar com a quantidade de informações e de tudo que você vai precisar mudar na sua vida. Não se preocupe com isso. Vai passo a passo, vai aos poucos, igual o Cleiton fez. Ele voltou para a academia, começa a fazer uma atividade física, logo você vai sentir mais sede, você vai beber mais água, começa a pesquisar sobre qualidade de água, logo você vai se alimentar melhor, vai aos poucos. Meu conselho é aqui, comece aos poucos, mas comece. Que você, em pouco tempo, 1, 2, 3 anos, você vai ver a diferença que você vai estar no seu organismo, no resultado dos exames laboratoriais, no seu físico, na sua qualidade de vida. Maravilha. Obrigada, doutor, pelo seu tempo, por ter compartilhado aí o seu conhecimento com a nossa audiência, que é super importante. A gente tem aqui um público 45 mais, né? E maravilha. Às vezes a gente esquece e entra nessa questão de deixa para depois. Não, começa agora, que daqui 2, 3 anos você vai ver o resultado e não importa qual é a idade que você tenha, né? Isso Perfeito. É muito legal. E tá aí o convite, depois a gente alinha direitinho para falar a respeito desses outros 3 pilares. E antes de encerrar, quero passar aqui para o Cleiton fazer um convite para a galera, né? Não? Tem convite para fazer? Tem convite, sim. Dia 15, nós teremos o nosso Leader Day, meu caro. Você tem que estar presente porque é um dia extraordinário, um dia de muito conhecimento, de mudança de mindset, e o extraordinário vai acontecer lá. E isso é para todas as pessoas que querem. Querem o quê, Cleito Conserva? Querem aprender, querem sair da onde estão para chegar aonde não estão. E aí, nesse treinamento, você vai ter todo o conteúdo necessário para que você possa avançar e alcançar o próximo nível. Detalhe, tá? Só no conhecimento você consegue avançar e ir para o próximo nível. Nosso doutor já com o Leader Day na mão, vai ser lá na... Ele é de São José, né, doutor? É isso. Vai estar lá Exatamente. próximo dele, vai ser um dia magnífico, um dia de muito conhecimento. Nós vamos estar no palco fazendo o treinamento, mas nós também aprendemos. O detalhe, né, Luciano? Quando nós estamos ensinando, nós aprendemos até mais do que aquele que está sentado. Porque nós temos que praticar e fazer aquilo que estamos falando. Então, fica o convite, procura a empresa, procura o líder, esse líder que está aí, que te mandou o link para entrar nesse podcast, procura ele ou a nossa empresa, adquira o seu convite e esteja com nós lá em São José dos Campos. Vai ser magnífico. Tenho certeza. E é isso, gente. Nos vemos no próximo Newcast, hein? E com um assunto maravilhoso, desmistificando o marketing multinível. Então, cola com a gente que vai ser sucesso. E não esquece, adquira já o seu convite para o Leader Day. E até o próximo Newcast. Fiquem todos com Deus.